Olá, meu nome é Rosângela Cláudia Novembre, sou aluna do curso de MBA de Gestão, Estratégia e Economia de Negócio da Fundação Getúlio Vargas. Esse vídeo hoje tem o principal objetivo de falar sobre fundo de investimento. Em especial, falaremos a respeito do Tesouro Direto. Bom, o que é então Tesouro Direto? Eles são títulos de dívida de curto a longo prazo emitidos pelo governo federal através da Secretaria do Tesouro Nacional. São ativos de renda fixa, de baixo risco, que consiste em uma boa opção de investimento. Esta alternativa de aplicação dos recursos permite investimentos a partir de R$30 com rentabilidade, segurança e comodidade. Uma vez comprados, você pode guardar o vencimento do papel ou você poderá vendê-lo antecipadamente ao Tesouro Nacional nas compras semanais, às quartas-feiras, pelo preço atual de mercado. Por que o governo, então, emite esses títulos? Com a finalidade de captar recursos para o financiamento da dívida pública, para financiar atividades do governo federal através da educação, da saúde e da infraestrutura. Eles também podem ser emitidos para refinanciar a dívida ou realizar operações específicas. Vamos contar agora um pouco sobre o Tesouro Direto, a sua história, né? Então, o programa ele foi criado junto com a negociação de títulos públicos federais para pessoa física através da internet, até então viáveis apenas para bancos, fundos de investimentos e fundos de previdência. Ele foi criado na data do dia 7 de janeiro de 2002 como programa implementado em parceria com a Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia, a CBLC. Qual é o grande objetivo do Tesouro Direto? Estimular e incentivar a formação da poupança ao longo prazo para a população. Como então se classifica os títulos? Os títulos do Tesouro Direto, assim como praticamente qualquer título de dívida, são considerados investimentos de renda fixa. Isso porque o investidor sabe previamente como vai ser remunerado e como será a sua rentabilidade ao longo do período. Dependendo do título, não significa dizer que você saberá exatamente qual será o valor que receberá no final. Significa apenas como será remunerado e não o quanto. Por isso, também existem fundos pré-fixados e fundos pós-fixados. Como esses títulos se classificam? Quais são os tipos de rentabilidade que ele pode nos proporcionar do ponto de vista de investimentos? Nós temos, como eu falei anteriormente, os pré-fixados e os pós-fixados. Vamos falar um pouco dos pré-fixados. Os pré-fixados são títulos cujo rendimento é conhecido no momento da compra. O valor principal para todos os títulos pré-fixados do Tesouro Direto é de R$1.000. Ou seja, quem compra um título pré-fixado paga por ele um valor menor do que R$1.000, a este valor correspondente ao desconto dado na compra do título. Quais são os tipos de rentabilidade dos pós-fixados? São títulos cujo rendimento é conhecido somente posteriormente à rentabilidade por uma taxa fixa, definida no momento da compra, mais a variação do indexador do título. Hoje, o Tesouro Direto, existem títulos indexados pelo IPCA, IGPM, que são índices de inflação, e pela taxa Selic, que são as taxas de juros hoje do governo.
De maneira geral, a rentabilidade de um título pós-fixado é de a taxa mais a variação do indexador. Como se classificam os títulos? Qual a forma de pagamento? Os títulos públicos podem apenas pagar o valor principal no momento do vencimento e parcelas intermediárias de juros, também chamados de cupom. O Tesouro Nacional, ele dá liquidez caso você queira vender esses títulos antes do vencimento. Caso faça isso, ele vai te pagar o valor de mercado do título descontando a taxa de venda. Ou seja, a rentabilidade dos títulos só é garantida caso você fique com ele até a data de vencimento. Qual é a forma de pagamento? Não pagador de cupom, que eu acho que isso é importante a gente explicar aqui também para que vocês entendam. O não pagador de cupom só existe um pagamento no final, que é o valor principal do título. E o que significa isso? Significa que você comprou no momento da compra como um preço unitário e ao final você vai resgatá-lo então com este não pagador de cupom. É por isso que ele é chamado assim. Ou seja, você não mexeu nele no período em que você estava investindo. E a forma de pagamento sob pagador de cupom. O que significa isso? Ocorre pagamentos semestrais de juros, que é considerado o cupom, mais o principal no vencimento. O valor desses cupons é dado por uma taxa fixa definida para cada título, que incide no valor principal ou no valor face desse título no dia do pagamento do cupom, para os pré-fixados, óbvio. Ok, quais são as características dos títulos? Lembra que no começo a gente falou que existem os títulos pré-fixados e os títulos pós-fixados? Bom, vamos falar agora sobre eles, como eles se caracterizam para que você possa fazer o seu investimento. Tem a letra do Tesouro Nacional, que é o LTN, que é um título com rentabilidade definida, ele tem uma taxa pré-fixada no momento em que você o compra. Ele não é pagador de cupom. Quais são as vantagens? O investidor sabe exatamente a rentabilidade até a data do vencimento. Apenas uma aplicação de resgate que a gente chama de fluxo simples. Por outro lado, ele também se torna mais prático. Não há trabalho e preocupação para o investidor reinvestir ou reduz o custo de transação, caso por ele não ser pagador de cupom. Também temos o que a gente chama, de desvantagem ao escolher esse pré-fixado. Ele tem um rendimento nominal, pode-se perder o poder aquisitivo em caso de alta da inflação ou de juros, no caso da taxa Selic, e ele é indicado para investimento de curto e médio prazo, para quem não está interessado em fluxos intermediários de pagamento. Muito bem. Vamos falar de um outro, que também a gente chama de pré-fixado, que é a nota do Tesouro Nacional, série F. Então, a simbologia dele dentro dos fundos de investimento chama NTNF. De que forma que ele se apresenta? Ele é um título com rentabilidade definida, taxa pré-fixada no momento da compra. Ele é pagador de cupom semestral. Quais são as vantagens desse título? O investidor sabe exatamente a rentabilidade até a data do vencimento. A taxa de juros é definida na emissão em porcentagem ao ano, calculada sobre o valor nominal atualizado. Quais são as desvantagens dele? O rendimento é nominal, pode-se perder o poder aquisitivo em causa de alta da inflação ou dos juros, de acordo com a taxa Selic. Caso não haja interesse em gastar o cupom recebido, o investidor terá o trabalho de fazer o reinvestimento
e isso também aumenta o custo, ok? Vamos lá. Quais são as indicações deste investimento? Ele tem como o investidor sabe exatamente a rentabilidade até a data do vencimento. O investimento é de curto a médio prazo, desejando ter uma rentabilidade pré-determinada e receber fluxos intermediários de pagamento. Um outro tipo que nós temos é o que a gente chama dos pós-fixados. Agora, para frente, a gente vai sempre falar dos pós-fixados, esses que vêm agora. Então, este outro chama Letra Financeira do Tesouro, é o LFT. O que significa? Que ele é um título com rentabilidade vinculada à taxa Selic, portanto, ele é pós-fixado. Ele não é pagador de cupom. A vantagem dele acompanha o movimento dos juros do mercado. E ele tem uma desvantagem, ele pode ter uma volatilidade maior do que os outros títulos. O que significa essa volatilidade? Que eu acho que é importante a gente falar, porque é uma palavra diferente. Volatilidade é a mesma coisa que lucratividade. Qual a indicação? Ele pode ter uma lucratividade maior do que os outros títulos, né? O perfil do investidor que investe em CDB, já que o título remunera pela Selic. A taxa Selic é sempre a do CDI, né? Um outro título, Nota do Tesouro Nacional Série B, NTNB. É um título com rentabilidade vinculada à variação do IPCA, que é o nosso Índice de Preço ao Consumidor Ampliado, acrescida dos juros definidos no momento da compra. Ele é pagador de cupom semestral, isso é importante saber. Qual é a vantagem dele? Proporciona rentabilidade real. Ele tem desvantagem? Óbvio, né? Tudo nele é de bom, vamos ver o lado ruim dele. O lado ruim, ele pode ter uma rentabilidade menor do que os pré-fixados ou pós-fixados Selic, se a IPCA for abaixo do que o mercado, principalmente esperado. Caso não seja interesse em gastar o cupom recebido, o investidor terá o trabalho de fazer o reinvestimento. Isso aumenta o custo também, né? A indicação dele: investimentos de longo prazo para quem deseja receber fluxos intermediários de pagamento. Um outro título, Nota do Tesouro Nacional, Série B, principal, que é NTNB. É um título com rentabilidade vinculada à variação do IPCA, que é de novo o Índice de Preço ao Consumidor, acrescidos de juros no momento da compra. Ele não é pagador de cupom, é importante falar isso. Quais são as vantagens dele? Proporciona rentabilidade real, é mais prático e simples, não há trabalho de preocupação para reinvestir e o curso, por isso ele não tem o custo de transação, já que não paga cupom. Qual a desvantagem? Pode ter uma rentabilidade menor, né, do que os pré-fixados ou pós-fixados Selic, se a IPCA for abaixo do mercado, a depender de como anda o mercado no momento. A indicação é investimentos de longo prazo para quem não deseja receber fluxos intermediários de pagamento. Um outro que este também é bem interessante sob o ponto de vista de investimento. Nota do Tesouro Nacional, Série C, NTNC. Títulos com rentabilidade vinculada à variação do IGPM, Índice Geral de Variação de Preços do Mercado, acrescidas dos juros definidos no momento da compra, né? Ele é pagador de cupom semestral. Vantagem, ele proporciona uma rentabilidade real. Qual a desvantagem dele? Que é importante a gente conhecer a desvantagem, né? Pode ter uma rentabilidade menor do que os pré-fixados
ou pós-fixado, Selic, GPM abaixo do esperado. Caso não seja do interesse gastar o cupom recebido, o investidor terá o trabalho de fazer o reinvestimento. E isso também aumenta o custo, uma vez que você precisa entrar para reinvestir. Não há previsão para voltar a ser vendido no Tesouro direto, pelo menos por enquanto, e ele tem uma indicação. Investimentos de longo prazo para quem deseja receber fluxo intermediário de pagamento. Vamos lá. Muito bem. Sabendo disso tudo, faz-se necessário a gente se cadastrar dentro de uma plataforma, de uma corretora, para que a gente possa, então, fazer esses investimentos. Uma vez que eu entro, eu não posso fazer nenhum investimento se eu não ter uma corretora como intermédio. Eu não posso diretamente entrar direto dentro do Tesouro direto e fazer os meus investimentos. Eu tenho que ter um intermediador, e neste caso o intermediador é uma corretora. Bom, como funciona isso? Eu preciso entrar, então, fazer um cadastro numa corretora, né? E dentro da corretora eu, então, me cadastrar, dar um aceite de que eu concordo, clicando no ícone, assim que eu terminar de fazer todo o meu cadastro, no ícone do Tesouro Direto. Dentro de 24 horas, você vai receber uma confirmação por e-mail, porque você vai deixar lá o seu e-mail, os seus dados cadastrais, dados bancários, dados relacionados ao banco do qual vai ser o pagamento do Tesouro. E aí, então, eu já tenho o que a gente chama de home broker, que é dentro de uma corretora. E como que eu vou, então, realizar a minha compra e a minha venda? Porque eu posso fazer as duas coisas. Terá momentos que eu posso vender e a depender do momento, aliás, sempre eu vou comprar e a depender do momento eu também vou poder vender, a depender da minha situação financeira daquele momento. Bom, para compra, que eu acho que é o mais importante aqui, o objetivo do nosso incentivo. O primeiro passo, eu tenho que clicar em Tesouro. Você vai ter acesso a todos os títulos disponíveis para compra com as respectivas informações. Vencimento, né, dele, o indexador, né, a taxa e o preço unitário. Ok. O segundo passo, eu escolho o título que eu desejo, né? Aí eu clico no botão C, que é de comprar, porque afinal de contas eu tô fazendo a compra. Bom, no home broker, então, eu digito a quantidade de títulos que eu desejo comprar e informo o valor que eu desejo, então, investir. Coloco a minha assinatura, aquela minha senha eletrônica que eu fiz lá no começo do meu trabalho, né? E então eu confirmo a minha compra. Bom, quando a gente fala em home broker, nessa compra, nessa transação eletrônica, é importante que a gente dê alguns avisos aqui. Primeiro, eu não posso brincar entendendo que eu estou dentro de uma plataforma, de uma corretora, fazendo os investimentos. Então, uma vez que eu dou o aceite que eu desejo comprar, eu tenho, né, que na data da qual eu programei, eu tenho que fazer a minha transação bancária, permitindo, então, que o dinheiro chegue para que ele, de fato, seja confirmado aquilo que eu comprei. Bom, e, digamos, se chegar nesse momento e eu não ter o dinheiro para investir numa coisa que eu quero investir. Bom, a plataforma da corretora junto com o Tesouro Direto, ele anula isso. Bom, anula, fica por isso mesmo? Não, não fica por isso mesmo. Uma vez que acontece isso, eu sou suspensa, então, de comprar qualquer título por um período de 30 dias. Isso é muito ruim, né?
É por isso que faz ser necessário toda vez que a gente for investir, a gente saber exatamente aquilo que a gente quer, se programar para isso, não ir de cara investindo, entender um pouco sobre isso, ler como é que está o mercado, ver como estão os títulos, ver como estão os juros, os indexadores, para que eu tenha, de fato, uma firmeza na hora de prover essa minha compra. Bom, e para venda, como que eu posso fazer isso? O primeiro passo, então, eu vou clicar no Tesouro Direto e depois em Custódia. Como eu tô vendendo, então, meu segundo passo é clicar na letra V, que é de venda, né? Informar a quantidade que eu desejo desfazer, né, daquilo que eu tô querendo vender, e depois informar a minha assinatura eletrônica para confirmar a operação daquilo que de fato eu desejo. Bom, quais são as regras de funcionamento? Que eu acho que aqui é importante até para que a gente saiba como esse mercado vai, que horário que ele trabalha e que horário que ele atua. O Home Broker, ele está disponível para consulta 24 horas por dia. Só que para compra, todos os dias, sendo das 9 às 5 horas do dia seguinte, durante a semana e continuamente no final de semana. Aqui tem uma observação muito importante. As compras só poderão ser suspensas ao longo do dia, por tempo indeterminado. Caso o Tesouro Nacional ele julgar, né, conveniente devido às condições do mercado, né, ele pode simplesmente deletar e não querer que você compre ou não facilitar para que você compre. E para venda é toda quarta-feira, das 9 às 5 da quinta-feira seguinte, da quinta do dia seguinte, né, que a gente chama. Em semana de reunião de cupom, aqui tem uma informação extremamente importante, que em semana de reunião do cupom ficarão suspensos entre 17 horas da quarta-feira até as 9 horas da quinta-feira, quando então iniciará todas as negociações do investimento. Então, quais são as regras da liquidação? A liquidação financeira é D+1 na corretora e a liquidação física é D+2. Então, só para que a gente grave essa importância, principalmente porque tem esse delay de tempo, principalmente quando é a época de fechamento do cupom, para que então traga as informações financeiras e taxas. Bom, existe regra para custos da BMF Bovespa? Tem o que a gente chama de taxa de custódia, que é no valor de 0,30 percentual ao ano, que ele incide no valor da compra e é cobrado semestralmente no vencimento ou resgate antecipado ou no pagamento do cupom. Se o valor for inferior a R$10, será cobrado na próxima necessidade de pagamento. E uma taxa administrativa também tem, ela é um representativo de 0,10% ao ano, que incide sobre o valor de compra e de venda. E quais são as regras relacionadas à tributação, né? Que tu tem tributo nesse país. Vamos lá. Tem o imposto de renda. Aqui é importante a gente dizer que o prazo do investimento e a alíquota, né? De 0 a 6 meses, a alíquota é de 22,5%. De 6 a 1 ano, a alíquota é de 20%. De 1 a 2 anos, a alíquota incide em 17,5% e mais de 2 anos em 15%. Portanto, né, gente, essa é a importância da gente manter pelo menos 2 anos lá, que é aquele pré-fixado, para que a gente não pague também muito tempo, muito imposto, né? E outro imposto, que também tem o imposto do IOF para as compras inferior a 30 dias. Aqui eu não vou mencionar essas, porque essas não se faz necessário, que ninguém vai querer ir lá, né? Que nem a gente falou desde o começo, vamos investir com bastante tranquilidade, certeza daquilo que a gente está fazendo, para que a gente, de fato, não precise ir lá tirar nosso dinheirinho que a gente pôs para render, né? Bom, então este foi todo as informações que eu trouxe para vocês a respeito
do Tesouro Direto. Desejo que vocês façam excelentes investimentos, que vocês possam curtir esse vídeo e que eles sejam importantes, né, para a vida financeira de vocês. Desejo muito sucesso e que vocês sejam bastante prósperos dentro deste grande investimento que é o Tesouro Direto. Muito obrigada!